Hoje o Entre Elas convida você para um papo íntimo. Um papo entre mulheres. Hoje a gente vai falar sobre as besteiras que a gente ouve ao longo da vida e como nasce o feminismo. Eu e Marilene convidamos você para essa conversa. Vem com a gente. Aproveita, curta esse programa, se inscreva no canal. A gente precisa do seu apoio. Não é isso, Marilene? Exatamente. Às vezes a pessoa pensa que é uma mulher feminista por questões políticas. Não é. A mulher que ela se transforma num ser feminista, ela sofreu na carne as consequências de uma sociedade machista, uma sociedade invasiva com a mulher, uma sociedade desrespeitosa. Abusiva, isso não tudo, é? Regina, tudo isso, exatamente. Tá. E começa da infância, quando a mulher nasce, ela já começa a vivenciar essa cultura machista, essa cultura patriarcal. É uma opressão. É. Agora conta, como é que começa a sua história lá na sua infância? Exatamente. Eu me recordo que eu deveria ter uns 5 anos, mais ou menos. O meu irmão um dia me chamou e me disse o seguinte: mulher tem que ficar sempre por baixo do homem. A mulher, na hora de ter relação sexual, ela fica por baixo. E na vida toda, o lugar de mulher é embaixo do homem. Isso foi a primeira... Mas por que ele te falou isso? Nada, Regina, eu não sei, porque eu também era criança. Eu não entendi nada, tá? Não entendi, mas ficou gravado. Gravou. No meu coração. Depois, uma certa vez, ele falou comigo assim: mulher, você fica se achando. Eu era uma criança muito bonitinha. Uhum. Eu sou bonitinha até hoje. Muito bonita. Eu sou uma idosa bonitinha. É bonita. Era uma criança bonita. E ele falou comigo o seguinte: mulher, quando está muito achando que ela é grande coisa, ela tem que botar um espelho. Tirar a calça, botar um espelho embaixo e ver como ela é feia. Mulher é um bicho muito feio. Meu Deus, Marilene. Falando a verdade, eu criei uma antipatia desse meu irmão. É uma coisa engraçada, Regina. Em terapia eu fui descobrir, eu detesto gente assoviando. Detesto assovio. E eu descobri, sabe o que? Ele trabalhava assoviando o tempo todo. E eu criei uma antipatia do assovio por conta disso aí. Mas eu fui descobrir isso muito tempo depois. Gente, que coisa. A pessoa assoviando do meu lado me irrita. Mas peraí, deixa eu entender. Vocês moravam no interior. Na roça. Você era filha caçula. Exatamente. E esse irmão era muito mais velho que você? Era muito mais velho. Ele era o segundo de cima para baixo. Porque naquela época, minha mãe teve 9 filhos. 2 não conseguiram sobreviver, né? 7 viveram. E ele era o segundo de cima para baixo. Nossa, que otário, Marilene. Nossa Senhora, tinha uma antipatia dele tremenda. E depois a gente vai descobrindo as coisas, né? Um dia eu fui na casa dele, ele já estava casado. A mulher Você era o quê, mocinha? Já era uma mocinha. Aqui em Cachoeira, ele já estava morando aqui, e eu também. Fui lá fazer uma visita, a minha cunhada. Aí ela falou assim: aquela gaveta ali é do fulano. Ninguém pode mexer, porque é segredo de homem, mulher não pode saber. A gaveta era com chave. Eu falei assim: mas que raiva que eu tive daquela merda daquela gaveta. Gente, isso aqui está me lembrando o quarto do Barba Azul. Exato. Que ela não podia entrar, não podia abrir aquela porta. Não podia abrir a gaveta, porque a gaveta tinha os segredos do meu irmão, segredos masculinos. E, Regina, foi uma constante a minha vida. Eu fui uma adolescente muito bonita. Bonita mesmo. Mas quando eu tinha 12, 13, 14 anos, eu fui abusada por dentista, que na hora que sentava na cadeira de dentista, ele tentava passar a mão, eu tinha que tratar de dente assim, ó, encolhida. Era isso mesmo. Assim, encolhida, o dentista não passar a mão no meu seio. É isso mesmo. Eu me recordo... Os homens achavam que podiam qualquer coisa. Eu lembro do professor, que todo mundo tem uma admiração enorme, que eu tenho uma antipatia desgraçada, que ele, na hora que entregava a prova pra gente, ele entregava passando a mão na perna da gente. Nossa. No liceu, isso aí. Eu me recordo de um fotógrafo, o fotógrafo mais famoso de Cachoeiro. A gente ia para tirar foto, ele vinha para botar a gente na posição, ele apalpava a gente, para a gente poder ficar na posição correta. E isso era comum, né, Marilene? Nossa! E não podia falar em casa, porque se falasse, primeiro que
essas pessoas eram pessoas importantes. Então, ninguém acreditava. A gente era uma criança idiota. Aí a mãe não acreditava na gente. Não. Para de falar, você está inventando coisa. Então foi mesmo. isso aí, foi da infância para a adolescência. Eu passei por isso aí tudo. E olha, fui criando uma antipatia. Você não era única. Era uma cultura que normalizava o abuso dos homens contra as mulheres. Exatamente. E com as crianças, que hoje, graças a Deus, existe um som de lei protegendo, né? Uhum. Eu me recordo depois, posteriormente, na escola de comércio, eu estudei lá antes de Policeu. E minha professora de piano, a casa dela era rente à rua. E um dia eu estava sentada na janela, feliz da vida lá, vendo o pessoal passar. Ela virou e me chamou e falou assim, olha, moça que fica sentada na janela está se oferecendo para os homens. Mulher não pode sentar em janela. Ai, meu Deus. E outra vez ela me pegou de perna aberta, eu adorava sentar assim, porque eu sempre fui muito... Ela falou assim, mulher não pode sentar de perna aberta de jeito nenhum, porque mulher sentar de perna aberta está se oferecendo. Meu Deus. Regina, é isso aí. É isso mesmo, eu ouvia todas essas besteiras também. Você também ouviu essas tudo isso. Aí, bom, o que aconteceu? Eu conheci meu marido, nós nos casamos. Não sei se eu vou lembrar todas as histórias que eu tenho, tá? Uhum. E com isso foi criando em mim esse espírito feminista. Sim. De pensar o seguinte, mulher não pode passar por isso aí. Não há necessidade de mulher passar. O corpo da mulher não pode ser tocado sem a permissão dela. Né? Aí um dia, eu já tinha 2 filhos, minha filha estava com uns 3 aninhos, o menino com 1 ano, e um calor, eu morava num apartamento muito quente, eles estavam pelados. Minha sogra chegou e falou comigo o seguinte, veste essa menina, mulher pelada é troço muito feio. O menino, ele pode ficar pelado, porque o homem pelado é bonito, agora a mulher não, mulher é horrível pelada. Meu Deus. Você acredita que eu ouvi isso aí? Sim, Regina? era isso mesmo. Eu ouvi isso aí. E outra coisa que ela me disse também, que ficou muito marcada, ela disse o seguinte, a mulher quando chega, achava natural que homem tivesse quantas mulheres quisesse, a mulher não podia. Uhum. Porque a mulher tinha que ter dignidade, tinha que ter... Tinha que ser direita. Mulher tinha que ser direita. Aí um dia... Ou a mulher era direita ou a mulher era piranha, entendeu? Não tinha meio termo. Aí um dia ela me disse o seguinte, que mulher, ela tem que aceitar essas coisas, que a mulher envelhece muito mais rápido que o homem. O homem, a natureza do homem, é o homem que está sempre bonito. E mulher não, chega numa fase que ela fica velha e feia. Então o homem vai e procura outros, como se fosse uma coisa normal. Eu ouvi, Regina, eu ouvi essas coisas entrar aqui de um lado, sair do outro, falei, gente, não estou aceitando isso, não tem como aceitar. E aí eu estudava, eu casei e eu resolvi que eu queria ser independente. Eu não queria depender do meu marido. Sim. Eu já trabalhava, desde 14 anos eu trabalhava. Eu comecei na minha casa dando aula de acordeon, porque eu queria ter meu dinheiro, eu queria ser independente. E eu estava fazendo faculdade de filosofia, um dia meu sogro falou comigo que mulher que sai à noite para estudar, está procurando homem. Meu Deus. Falando sério. Eu ia para deixar meus filhos, saía com uma dificuldade danada para estudar, doido para vencer na vida. Sim, e ele deixar me fala, o filho para trás, mesmo exatamente. você estudando. Uma vez também eu estava de calça comprida. Ele falou assim, mulher que usa calça... Naquela época começou a se usar calça comprida assim, normal, né? Ele falou comigo o seguinte, mulher que anda de calça comprida é piranha. Tá querendo andar. Então, eu estou falando sério, Regina. Eu lembro a minha filha mais velha, ela saiu do Guimarães Rosa com 16 anos, passou na faculdade, na UFES, Faculdade Federal, em Medicina, com 16 anos. Nossa. Aí eu, feliz da vida, fui anunciar à família do meu marido que minha filha ia fazer medicina. Meu sogro virou para mim e falou o seguinte, mulher fazer medicina é profissão de homem, é de macho. Mulher tem que ser professora. O máximo ser professora. Eu ouvi isso também. Você também ouviu, Regina? Ouvi. Era um espanto para minha família eu ter escolhido fazer jornalismo, que era profissão de homem. Eu escutei isso também. Você escutou isso tudinho, né? Ouvi tudo isso. Então, Regina, eu acho que eu não vou lembrar assim, de todos os fatos da minha vida, mas foi tudo muito doído. Muito doído. Sim. Então, eu fui criando uma rejeição
pelo machismo, pelo patriarcado. Pelo rótulo, né? Pelo rótulo. Colocam na mulher. Felizmente eu casei com um homem que, apesar de libanês, que libanês em geral é muito machista, ele me aceitou como eu sou. Te apoia. Né? Ele me apoia, ele está do meu lado. Eu tentei criar meus filhos sem essa diferenciação, porque quantas vezes eu ouvi mulheres falando assim, meu filho ali, minha filha eu prendo, mas meu filho faz o que ele quiser. E outra coisa, mulher botando o filho, deixa o filho na rua jogar bola, e a menina fica dentro de casa, lavando, cozinhando, ajudando a mãe, arrumando cozinha, e o filho solto. Né? Frases, como eu vi muito, prenda suas cabritas que meu bode está solto. É isso mesmo. Exatamente. E isso aí foi. Em que momento você virou essa chave da sua vida? Regina, eu acho que é na hora que eu entrei na faculdade, eu vi que aquilo tudo estava errado. Que era impossível que a mulher tivesse que ser um ser submisso ao homem. Era uma coisa que é contra a natureza. A mulher vivia esses séculos todinho que ela viveu sendo dominada. Felizmente, eu fui uma das primeiras, Regina. Eu acho que eu fui, porque eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever em 1997, por aí. Os primeiros livros. O primeiro livro chamava Falando Francamente. E eu falava com as mulheres, vão trabalhar. Porque só trabalhando e tendo seu salário que você vai se tornar uma pessoa independente. Mas você foi procurar informação em livros, você foi estudar? Alguns livros, Regina, mas para mim foi o livro que mais me marcou foi Mulheres, Artigo de Cama e Mesa, da Eloneida Stutt. Eu fui o lançamento desse livro, Marilene. Mulheres, Artigo de Cama e Mesa. Mas eu ainda vejo, infelizmente, Regina, porque existem duas opções na vida. Se você passou aquilo que eu passei, ou você vai virar uma mulher frustrada, infeliz, deprimida, ou você vai virar uma feminista. Né? Vai virar uma feminista. Porque eu ouvi coisas, Regina, até hoje. Nós estávamos num grupo de mulheres e elas falando exatamente isso aí, da mulher, do homem ser um homem naturalmente um ser... Predador. Um predador. A minha irmã, Regina, igual que eu lembrei, a minha irmã falou comigo, sabe o quê? Eu não vou lembrar de todos os casos, eu já escrevi sobre isso. Ela me disse que o homem, ele tem um desejo tão desesperado que se a mulher não puder atender aquele desejo dele, ele sai na rua catando mulher desesperado. Porque dói de tanto desejo que o homem tem. A mulher não tem, a mulher dá para servir. Quer dizer, o homem é um ser irracional, né? Movido pelo instinto. Exatamente. Pô, você é irracional. Se você tem que sair procurando sexo em qualquer lugar, porque e outra coisa o instinto fala mais alto, igual cachorro. Ela falava igual cachorro no cio, né? Igual cachorro na rua. E outra coisa que ela falava comigo é o seguinte, olha, enquanto você for solteira, você se arruma, fica bonitinho para poder arrumar marido. Depois que você casar, aí você não pode mais usar maquiagem, você tem que usar uma roupa discreta, porque você senão é sem vergonha seu marido. Então a mulher casada tem que ter uma postura de mulher casada. Nada disso aí entrava na minha cabeça. Na minha nada entrava. E há pouco tempo, eu num grupo de mulheres da minha idade, falando da infidelidade masculina, etc., eu falei assim, para mim, você não se preocupa? Eu falei, não, porque se ele arrumar outra, no dia seguinte eu estou arrumando um homem também, que eu não vou ficar sozinha. Né? Aí a pessoa virou para mim e falou assim, mas mulher tem que ter postura, mulher tem que ter dignidade. A dignidade da mulher não está na vida a minha dignidade é outra. Não. É outra. Não tá. Você acha que eu vou deixar levar uma rasteira e não vou dar outra também? Sai fora. Então, é isso aí. Então, a história da mulher, ela tem duas opções, Regina. Sim. Eu acredito que hoje a mulher não está sofrendo tanto abuso porque os pais estão mais cuidadosos. Sim. Os pais não estão deixando os filhos... Estão mais atentos. Estão mais atentos, né? Devido a esse monte de violência, estão mais atentos. Porque na minha época eu não era tão atento assim. E existia a mesma violência. A mesma violência, só que de uma forma sutil. É uma forma que
o violento, ele não era explícito. Exatamente. Hoje, se um dentista ficar passando mão, tentando passar a mão em peito das meninas, ele vai preso, perde vai diploma. preso, exatamente. Um fotógrafo hoje consegue fazer o que fotógrafo faz. E o fotógrafo era o mais famoso da cidade. E ele passava a mão nas meninas. Ele passava a mão nas meninas. E tá arriscado você falar isso e passar por louca. Exatamente. Que isso, pô, não inventa. É, um homem com aquela dignidade, ele é um homem casado, cheio de filho, fazer um negócio desse, mas fazia. Fazia e faz até hoje. Então, eu acho que a gente está vivendo uma época, Regina, de mais verdade, de mais honestidade. Hoje é muito melhor. E eu fico muito feliz por ter sido essa a minha opção. Eu sou uma feminista convicta. Eu sou, porque se eu não fosse uma feminista, eu ia estar depressiva, eu ia estar fazendo tratamento psiquiátrico. Tomando remédio. Porque o que eu passei, o que as mulheres passaram, e que muitas ainda passam, é para deixar muita marca na gente. Sim. Felizmente, eu tenho um espírito assim muito... Eu sou muito religiosa, né? Isso me ajudou muito também. Mas, no momento que eu resolvi lutar através do meu trabalho, através de uma vida digna, e através da minha escrita ajudou muito, porque naquilo que eu escrevo, eu defendo a causa da mulher e eu esclareço o que a pessoa passa, o que ela vive, para chegar a ser aquilo que ela é. Que aí, feminista é porque é de esquerda. Esquerda, nada. A gente é feminista porque a gente quer sobreviver. Não, porque você uma questão de sobrevivência, Regina. O seu corpo não é público, não é para todo mundo passar a mão. Exatamente. Sabe? A sua vida, as suas escolhas são suas, não é para serem julgadas. A roupa que você usa não determina a sua dignidade. Enfim, né? O parceiro que você tem que ter as mesmas regras que você. Olha, eu respeito, eu sou fiel. Por que ele não vai ser? Exatamente. Eu esqueci do detalhe da minha amiga, uma amiga minha um pouco mais idosa que eu. Eu ouvi ela sempre falando isso aí. Olha a roupa que você usa. Se você passar com uma roupa chamativa diante de uma obra, você vai ser estuprada. E a culpa é sua. Você acredita nisso, Regina? Acredito, as mulheres ainda tem gente que pensa assim, que na hora que uma pessoa sofre estupro, pergunta na mesma hora, qual a roupa que ela estava usando? Onde ela estava? Que horas? Que horas? E tanto assim que a gente teve, né, esse advento da delegacia da mulher por conta disso. Porque as mulheres sofriam violência e eram atendidas por homens e eram muito mal atendidas. Então, hoje a gente tem essa prerrogativa, Não, né? já melhorou muito, melhorou muito tudo. Eu fico muito feliz. Marilene, e eu fico feliz também que eu faço parte dessa história. Eu sempre falo, o feminismo, ele não é igual eu ouvi no outro dia na praça, eu estava passando, aí tinha um político na praça com um megafone falando: o político é o diabo que entrou nos lares para destruir as famílias. O feminismo? O feminismo é o diabo. É o diabo que entrou nos lares para destruir as famílias. Não. O feminismo hoje eu vejo que é a forma mais digna de uma mulher sobreviver, lutar contra os abusos e tudo que aconteceu defender as companheiras. Defender as companheiras. Ter consciência de que ela é um ser humano e merece todo o respeito. O feminismo, ele te dá essa consciência. Exatamente. E ele te dá tanta consciência, Marilene, que antigamente eu ouvia falar assim: aquele cara lá que é casado com aquela mulher, ele tem uma amante. Aí eu pensava, poxa, quem tem que ser cobrado, né, é ele. Ele que está traindo a mulher. O feminismo me ensinou que, além dele ser cobrado, a amante também tem que ser. Porque uma mulher não tem o direito de causar dor a outra mulher. Exatamente. O feminismo te ensina a respeitar as mulheres. Gente, o feminismo é tudo de bom, é a sua libertação. Nossa, eu fico muito feliz, porque tanto eu sou feminista, quanto minhas filhas, quanto meus netos todos. Então a gente vai vendo assim, as novas gerações mudando os conceitos. Mudando. E são muito mais do que a gente. E você vê que com a idade que eu estou, Regina, até hoje eu faço questão de trabalhar.
porque eu quero, para mim, eu ter o meu salário, eu ter uma posição na sociedade, isso para mim é muito importante, porque a mulher, no momento que você tem essa condição de você ter o seu trabalho, ter a sua independência, você já está caminhando para uma nova história da sua vida e uma história da vida das outras mulheres. E principalmente dos próprios filhos. Exemplo. Você tem que ser exemplo na sua casa. Exatamente. Na sua casa, por exemplo, tem uma placa escrita assim, Matriarcado Regina Monteiro. Porque a minha casa não é um patriarcado, é um matriarcado. Exatamente. É desse tipo, assim. Estou muito feliz com essa sua entrevista. Valeu o papo. Você gostou desse papo íntimo? Essa também é a sua história? Então curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva aqui no canal, porque a gente vai fazendo história, sabe, gente? Compartilhando essas experiências. Não, eu achei muito importante falar, porque a pessoa acha que a gente é feminista. É feminista porque é de esquerda. É de esquerda, o quê? Porque tá na moda. Tá na moda. Tá na moda, o quê? Eu sou feminista desde muito tempo. Desde muito tempo. Às vezes eu não sabia nem conceituar. Sim. Mas eu já era. Claro. Já era. Claro. É sobre isso. É sobre a sobrevivência da dignidade feminina. Exatamente. Beijo pra vocês. Até o próximo Entre Elas.